Agora sim, bem-vindos. Está a cortina aberta para mais um episódio de podcast da revista Sim, em parceria com a Escola Profissional de Braga, a EPB. Estamos aqui num dos estúdios da escola, nesta parceria, para realizarmos mais um podcast com um convidado. Já vou desvendar o nome dele. Convidado todo ele muito especial neste mês de abril, Águas Mil, mas sobretudo de livros Mil. Também uma palavra para quem está a orientar a técnica e o som. O Carlos Moreira é o responsável do outro lado da cortina por esta edição de vídeo e de som. Como disse, estamos no mês de abril, temos muitas histórias para contar. Podíamos ter muitos motivos e muitos convidados no mês todo ele dedicado ao livro. Deve-se ler todos os dias, é verdade, mas há sempre efemérides que devem ser cumpridas. Uma delas é o abril ser dedicado ao Dia Mundial do Livro, por exemplo, entre outras considerações. Temos como convidado um homem muito especial, principalmente aqui da zona do Minho, já está radicado. Não é minhoto de gema, mas é minhoto de alma. Tem uma trajetória de vida fantástica e tem a particularidade de pequenino se torce pequenino, pois ele começa precisamente de pequenino a torcer o pepino em termos de leitura, em termos de aprendizagem, até ao mais graúdo. Chama-se Pedro Cermanho, para nós é uma honra tê-lo connosco, estar aqui connosco, porque já há muito tempo que estava na nossa checklist para o trazermos cá. Ainda para mais neste mês, todo ele dedicado ao livro. Nós podemos começar por vários caminhos que nos levem ao livro, mas vamos começar pelo menos pela imagem do Pedro. O Pedro já disse há pouco que não é minhoto, está cá há alguns anos. Vamos começar pela sua origem. É uma origem africana de muito longe, esteve lá 2 anos, portanto imagino que não tenha grandes imagens. Mas o que é que houve desse tempo dos seus pais? Como é que foi lá parar? Antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar convosco. E sobretudo neste mês de abril, que para nós também é muito importante como autores. É um mês repleto de efemérides e datas que celebramos. Aliás, é um mês onde eu vou sempre também enriquecer-me um pouco a minha cultura visual na Feira do Livro de Bolonha, que é um dos maiores festivais de literatura infantil do mundo. Temos o dia 2 de Abril, que é o dia do livro infantil, do nascimento do Christian Andersen, e obviamente o Dia Mundial do Livro, a 23 de Abril. O facto de eu ter nascido no Zimbábue, há outro escritor também, meu amigo, que nasceu no Zimbábue, a antiga Rodésia, que depois se transformou em Zimbábue. Sim, e que, embora eu tenha nascido em Harare, que era a antiga Salisbury, e ele nasceu em Untali. Os meus pais moravam em Tete, em Moçambique, é uma cidade fronteiriça com a Rodésia, Zimbábue, onde eles iam muitas vezes a comprar mantimentos, passear, visitar. E o facto de ser uma colónia britânica proporcionava outros cuidados de saúde, que no Moçambique ainda não havia melhores hospitais, melhores cuidados a grávidas, a mulheres, como foi o caso da minha mãe, e por esse motivo nasci lá, na capital do Zimbábue, e depois ainda tiveram, os meus pais ainda ficaram em Tete alguns, nem chegou um ano, porque entretanto deu-se a Revolução de 25 de Abril, eu nasci em 9 de junho de 75, já eram momentos conturbados nas colónias e sobretudo, nomeadamente em Moçambique. O meu pai ainda, para agravar a situação, era delegado da prisão, não é? Obviamente que teve muita gente que quis ajustar contas e tornou-se muito perigoso para eles continuar lá. Então vieram retornados, entre aspas, como muitos apelidam às pessoas que regressaram das colónias, e entretanto o meu pai ficou como notário em Tavira, porque eu tenho uma costela minhota, de Algarvia. A minha avó materna é de Cabeceiras de Basto, e a minha avó, ou melhor, a minha avó paterna é de Cabeceiras de Basto e a minha avó materna é de Vila do Bispo, de Sagres. Tenho inclusive um livro sobre o meu avô, até, que é O Meu Avô Consegue Voar,
que era sobre o José Cerumanho, que é onde eu vou buscar depois o nome Cerumanho, que não tenho no meu nome e que passo a utilizar como pseudónimo literário. O Cerumanho vem da palavra cerumanha, que no dicionário quer dizer pereira brava. É uma pereira que dá umas peras muito pequeninas, docinhas, e que já não há muitas, é raro, mas que eram características do Barlavento Algarvio, nomeadamente da Costa Vicentina, onde o meu avô nasceu e onde morava, em Vila do Bispo. Ele era, aliás, um homem do mar, era um homem marisqueiro, descia os penhascos e apanhava percebes e arriscava a vida todos os dias por um punhado de marisco. E foi uma pessoa que me deixou muitos ensinamentos, sobretudo nesta fase da infância e juventude. O que é que lhe deixou particularmente? Deixou-me a questão de nós sermos sempre humildes e de tentarmos fazer o bem e ajudar os outros e tentarmos também fazer uma autorreflexão. Eu tento sempre fazer essa. Eu estou-lhe a perguntar isto porque eu tive na apresentação desse livro do seu avô e lembro-me que houve ali uma carga emotiva natural, Sim, como é sim. óbvio. Mas algo do seu avô em si sente isso à medida que Dizem que vai. sim, dizem que sim. As pessoas que conhecem o meu avô e que me veem, dizem que sim, que carrego muito do seu ADN, a sua genética. Claro que somos mundos diferentes, não é? O meu avô, só para ter uma ideia, o meu avô era o irmão mais velho de vários irmãos e teve que fazer de pai, teve que arranjar dinheiro para os sustentar, não podia ir à escola porque tinha que os alimentar. Então era uma pessoa que Esse não. abraço do seu avô tem um bocadinho a ver com a sua imaginação que também voa. Uh, Pode haver um paralelismo, faz sentido Mas isso. eu acho que é mais o amor que eles cultivavam e o facto de, em qualquer casa, onde as coisas e os objetos sejam parcos, os sentimentos podem sempre abundar. E então na casa do meu avô havia sempre muito amor, muito carinho, muita entreajuda. Eu Foi sentia-me, sempre um neto muito amado. sim, muito amado e muito confiante e seguro de que ali tinha um meu refúgio e um sítio onde eu podia criar, escrever histórias, contar-lhe e fazê-lo voar. E dos pais também tinha Os meus esse pais porto-abrigo. sim, eu tive uma infância muito saudável, uma infância boa, guardo as melhores recordações, sobretudo, e eu morei depois em Tavira até aos 7 anos. Lembro-me de ter vindo para Braga quando estava ali no segundo ano de escolaridade, vim para a EB1 das Inguardas, onde fiz logo muitas amizades e eu sempre fui um miúdo muito sociável, muito criativo, às vezes muito cabeça nas nuvens e muito esquecido e despistado, mas por força dessa minha personalidade criativa, de despegar do chão e inventar mundos. E, sobretudo, os meus primeiros amigos, é engraçado, agora que recordo isso, também se prendia muito com os meus gostos, nomeadamente a ilustração e a escrita, mais a ilustração, que foi uma paixão que eu sempre cultivei desde pequenino. Primeiro com as bandas desenhadas, super-heróis, depois comecei a descobrir os grandes pintores do mundo, desde o Renascimento ao expressionismo abstrato, e sentávamos lá num muro que havia várias pessoas, algumas infelizmente já partiram, mas recordo, por exemplo, de uma delas que ainda hoje é um grande amigo meu e um grande ilustrador bracarense, que é o Sebastião Peixoto. E o Sebastião e eu levávamos livros, eu lembro-me dele me trazer um livro do Albert Dürer com a composição do corpo humano e como é que nós desenhávamos e as medições, as proporções de tronco, braços, pernas, as sombras. E eu trazia livros do Dalí com o surrealismo, porque gostávamos muito de desenhar coisas mais surreais. Pedro, já vamos a Braga, mas antes disso vamos voltar um bocadinho atrás. Sente no meio disto tudo agora, com a idade que ainda tem, ou tem dentro de si uma alma africana ou não? Dizem que O que você pensa? Diga-me o que você pensa. algumas pessoas amigas, sim, algumas pessoas amigas dizem que o facto de eu ser intercontinental e também agravado por ser gêmeos, signo do ar, que isso tudo se proporciona para que seja uma alma inquieta e sonhadora e despegada do material.
E eu, quando me fizeram esta leitura, eu revi-me um bocado, por isso deve ter algo de verdade nisso. Nunca fiz essa. Eu não sou muito esotérico, não sou muito ligado às questões das energias da parte mais espiritual. Mas acho que sim, acho que o facto de ter nascido num outro continente, de vir para Tavira, depois Braga, depois de transformar a minha vida, deixando a minha profissão de economista, Já lá vamos. a minha transformação em artista, o facto de lidar com as crianças, todos os dias me reinventar para elas, acho que tudo isso só era possível uma alma assim despegada. Uma alma inquieta é uma alma desassossegada forçosamente. Não, uma alma inquieta é uma alma curiosa, que quer saber mais do mundo e que todos os dias quer saber. Ainda para mais uma pessoa que é autodidata, que nunca teve formação em desenho, em escrita, em pintura, nunca anda em literatura, nem em belas artes. Então, o que me fascina são as pessoas que me rodeiam. E então, tento aprender o ofício, seja com um pasteleiro, um padeiro, ou com um pintor, ou com um escritor. É assim que eu vejo a vida. E então tive essa sorte de me ver rodeado com pessoas que escrevem muito bem, que ilustram muito bem, e eu ia aprendendo e adquirindo, absorvendo esses conhecimentos. E depois ia mudando a minha cultura visual, simplesmente ao ver, ao descobrir, ao aprender, porque a minha alma é mesmo assim. O que é que ficou de Tavira em si, dos 7 anos? Ora, Tavira ficou. Bem, Tavira ainda é hoje o meu refúgio de espiritual, não é? É o meu refúgio de. Eu gosto quando quero fugir à pressão do dia a dia, Quando das está cidades. desassossegado, Sim, não, porque eu neste momento, às vezes, o dia é curto para mim, para criar as coisas todas que eu quero. E então, desde a escrita, a ilustração, a editora que eu tenho, os festivais que eu faço curadoria, programação, mais contador de histórias, etc. E então, às vezes, eu preciso de fazer o reset e recomeçar do zero, porque só assim é que eu consigo criar para o meu público. Preciso estar limpo, preciso estar quase imaculado. começa a fazer esse reset à medida que chega a Tavira. No verão, sem dúvida, sim. Eu tiro sempre. Agora já não me proporciona tanto, mas costumo estar um mês na Ria Formosa, onde ando a deambular entre a ilha, a Ria Formosa, os Flamingos e todos aqueles locais, o Pego do Inferno. Há mais paz lá? Eh, da escrita, não, e da ilustração. Há um episódio é muito engraçado. Das primeiras sessões que eu fiz lá, há 20 anos, estou agora a fazer os 20 anos de carreira, eu fiz lá uma sessão na Escola de Tavira, a apresentar ainda o meu primeiro livro, A Nascente Tinta, e agora, alguém tirou fotografias, acho que foi a minha irmã que foi comigo, na altura ela ainda trabalhava na minha editora, e ela fotografou, eu estava no auditório, ainda levava os originais a mostrar, e está lá uma miúda muito curiosa, toda de amarelo, que se destacava dos outros todos. É a tal alma inquieta. Era uma alma inquieta, mas basta olhar para as fotografias, nota-se logo. E ela sempre agarrada aos originais e a beber aquilo tudo. E eu, agora, quando estava a fazer a recolha das fotos todas, que fui tirando ao longo dos 20 anos, fui picando ali, uma acolá, achei piada esta, porque é mesmo das minhas primeiras sessões como autor. E olhei e disse, esta cara parece-me a Inês Oliveira, uma ilustradora que ganhou agora o Prémio Nacional de Ilustração. Parece a Inês Viegas Oliveira, é a cara dela, só que com 10, 12 anos. Ela agora já é mãe e tudo. E eu peguei e mandei-lhe por WhatsApp. E ela disse, ei, essa sou eu, sei o quê e tal. Lembro perfeitamente e tal, tu estiveste lá. E eu disse assim, pois, nós às vezes não sabemos de que forma influenciamos os outros, não é? Com o trabalho que nós fazemos, nestes 20 anos, eu já tive com várias pessoas que hoje são ilustradores, autores, até alguns consagrados, premiados. No caso da Inês, é das ilustradoras neste momento mais. Aliás, só para vos dar uma ideia, foi a Inês Oliveira que o ano passado fez toda a identidade gráfica da Feira de Livros de Bolonha.
o ano passado, se eu não estou em erro, ou foi o ano passado ou há 2 anos. A Inês Oliveira é que fez a identidade gráfica toda da Feira Livre de Bolonha. E vê-la ali com 12 anos, ali agarrada aos desenhos e a beber, era uma alma inquieta. Hoje, agora encadeando nessa reflexão, há uns dias recebi um pedido de amizade de um jovem 25, 26 anos. Eu estranhei e disse, não conheço, não vou aceitar. Mas depois mandou-me uma mensagem no Messenger. E eu disse, deixa cá ler. Então vou ler e diz, então ele veio-me dizer, sou fulano de tal, tenho 20 e tal anos, estou a fazer mudanças, vou mudar de casa. E então estava a arrumar as minhas coisas para mudar. E encontrei uma carta que lhe escrevi para si quando me visitou na escola de primeiro ciclo. Eu nunca tive coragem de a enviar. E então é uma carta sobre a forma como eu o influenciei e o toquei. E ele enviou-me por Messenger finalmente, passado 15 anos. O que é que sentiu? Que a estrada vale a pena? A sentir que estou no caminho certo e que, no fundo, tudo se resume a isso. Agora vamos parar a Braga, não é? É. Como é que faz de costa a costa? Como é que Ora, Braga, o meu pai depois ficou aqui colocado como notário. O meu avô paterno estava aqui a morar em Braga. E por uma questão de segurança, normalmente as famílias tentam agrupar-se, onde está o avô, o tio, e então decidimos viajar. Os meus pais tinham aquela, e que é verdade, tinham aquela ideia de que no norte havia mais possibilidades, emprego, oportunidades. E então viemos de Tavira para Braga e desde então sinto... Como é que era Braga nessa altura? Era uma aventura. Eu estou a preparar um livro, que ainda me vai levar algum tempo a escrever. Vai ser um romance juvenil que se chama Não Éramos Anjos. E fala sobre a minha adolescência e juventude, às vezes conturbada, outras vezes não. Porque era ainda uma cidade a definir-se. Só para vos dar uma ideia, eu moro nas Enguardas, todos os meus amigos eram ali do bairro social, tínhamos problemas que iam desde drogas a criminalidade e muitas vezes juntávamos, íamos brincar para as traseiras da minha casa, que era um milheiral que ia até à Confiança. Ou seja, não havia Braga Parques nem nada, era um milheiral que nós arrancávamos os torrões e atirávamos uns aos outros, depois íamos esconder na Confiança, escondíamos lá, jogávamos às escondidas, depois vinha o guarda da fábrica e dava um tiro para o ar e nós fugíamos, era assim umas coisas, uma aventura assim dessas. E todas essas vivências, obviamente, que marcaram a minha juventude. Eu ainda hoje tenho grandes amigos, foram dessa altura. O Sebastião é um deles, e muitos outros que me foram ensinando uma visão menos inocente da vida, que também é importante, e hoje eu dou-me grato por isso, por saber que a vida é bela e que o meu avô ensinou-me isso, a ver o bem que tem cada pessoa, mas que não é um conto de fadas, nem é um livro cor-de-rosa. Então eu tenho essa percepção e dou-me muito grato por isso. Mas quando chegou a Braga não lhe faltou o mar? Eu não gostaria de viver numa redoma nem num berço de ouro. Então eu dou muito grato porque já conheci uma parte de pessoas privadas do essencial da vida e que às vezes tinham que se desdobrar para conseguirem o que precisavam, e também já vi pessoas com muita abundância que compravam tudo o que queriam, e então isso dá-me uma valência, uma multivalência até para escrever, de visões e de personagens que eu posso encarnar e vestir, e uma mondivivência muito maior do que só vivesse numa... Mas estavas-me a perguntar, agora perdi-me. Se te faltava o mar de Tavira... O mar falta-me muito. Não é que estejamos muito longe do mar aqui de Braga, mas é um mar diferente, não é? Eu vou buscar muita inspiração ao mar também.
nessas coisas revejo-me um pouco nos poemas da Sofia Anderson. O mar sussurra-me muito. Eu às vezes estou a desenhar na praia, pronto, tenho alguns sítios especiais onde eu me sinto bem, onde são familiares, onde eu vou sempre escrever, desenhar. Este último livro foi quase todo, estes esboços todos foram criados nesse lugar, na praia, junto ao mar. E parece que o mar às vezes me sussurra e traz-me ideias e conta-me. E realmente aqui às vezes sinto... O que é que mais sussurra ao mar? Sussurra-me frases soltas, quase como lives de espuma. Engraçado. As ideias eu acho que são isso, são vagas. Vem uma... Aquele estalar da onda, não é? E depois recua. E tu queres mais mas eu queria saber mais. Mas ele só te contou aquilo. Só uma frase. Depois vem outra vaga. E depois tu pegas nessas várias ondas e tentas criar o teu mar, o teu oceano. Depois depende da forma como tu te sentires. Pode ser um mar tranquilo, raso, ou pode ser um levante. Depende da tua inquietação e da tua forma. Vamos pegar nessa palavra inquietação, como diz o Sérgio Godinho, inquietação. Isto que nós estamos a ouvir do Pedro Cermanho leva tudo a desembocar na leitura, portanto tem raízes onde tem muita facilidade de contacto de livros, de letras, de sonhos, de mar, de voo, e vai-me parar a economia. É verdade. Isso tem outra explicação. A escrita e a ilustração vêm de dentro, vêm do coração, vêm da paixão, da forma de sentir o mundo, de querer comunicar através da imagem ou através da poesia. E depois há o que vem de fora. E o que vem de fora às vezes é uma sociedade esmagadora, opressora, que sufoca e que obriga quase os pais a dizer: o meu filho tem que ser doutor, tem que ser engenheiro, arquiteto, tem que ter uma sigla. Foi contrariado. Tem que ter um status social. Confesso. Não, eu fui desorientado e mais tarde pressionado. Eu fui um pouco sem saber o que queria ser. Eu tenho uma história sobre isso até. Chama-se Inês, a Inventora de Profissões, que é uma história que vai sair agora em abril. A Inês é basicamente a professora manda escrever uma comissão: quando for grande quer ser, e todos sabem, menos a Inês. A Inês fica completamente desorientada e depois sempre que fala com um amigo ele já sabe, ainda enerva mais. Então ela inventa-lhes profissões, tipo um quer ser bombeiro, ela diz bombeiro de corações acelerados. E ela: mas o que é isso? É quando as pessoas ficam apaixonadas, ficam coradas, tu vais lá e refrescas-lhe as bochechas. E então ela está sempre a inventar essas coisas. Outra está a perseguir formigas, diz que quer ser detetive. Ela diz: detetive, paz de meias perdidas. Lá em casa dava imenso jeito. E então ela vai brincando com as profissões. Mas isto para dizer que eu primeiro fui atrás dos amigos. Vamos para a economia. Sempre aqui em Braga? Sempre aqui em Braga. Andei no Carlos Amarante. Sétimo, oitavo e nono. Décimo fui para o Alberto Sampaio, já para a economia, porque Carlos Amarante não tinha. Atrás desses meus amigos. Depois 11º Sá de Miranda, 12º Sá de Miranda. E depois entrei em licenciatura em economia. Mas depois, quando estava no 12º, antes de ir para a universidade, tive então essa epifania, essa descarga de consciência, e disse aos meus pais: não quero isto, que eu gosto é de desenhar, quero ir para Belas Artes, e aquilo foi o fim do mundo lá em casa. E então os meus pais disseram: não, agora acabas o teu curso e depois fazes o que queres da tua vida, tiras de outra coisa, não sei. E eu fui um bocado contrariado, mas também um bocado aventureiro e um bocado motivado por regressar ao Algarve, porque eu depois fui morar para Faro, Tavira, foi lá que eu me licenciei. E acabou por ser a minha emancipação, não é? De viver sozinho, aprender as coisas dia a dia, a cozinhar, a conhecer pessoas de outras vivências, a estar perto dos meus avós novamente. Portanto, não foi uma licenciatura, não desejamos, mas não foi amarga.
Não, foi muito interessante. O que adormeceu um bocado esta minha paixão. E depois continua, porque é consultor, depois é consultor durante algum tempo, não é? Eu acabei o curso, entretanto fui estagiar. Aliás, o meu primeiro estágio até ainda tinha 2 cadeiras para acabar de economia e fui trabalhar numa conservatória do registro em Terras de Boro. E depois foi lá que conheci duas personagens muito interessantes, o João Luís e um bisneto do Essa de Queiroz, Luís Gonzaga Cabral, a quem eu dei uns poemas meus. Não é Afonso Cabral? Não é Afonso Cabral, é Luís Gonzaga Cabral. Também bisneto? Também. Ele é casado com a Sun Lin, que era do Instituto de Línguas Chinesas da Universidade de Minho. Eles tinham acabado de chegar a Terras de Boro, porque compraram uma quinta e queriam viver assim no meio com os chás e com assim. E então João Luís apresentou-me e eu dei-lhe os meus poemas e ele adorou. E escreveu-me um prefácio e ele tinha uma editora que era a Cálido, o João Luís, então eu publiquei um livro de poesia, que muita gente não conhece esse livro, mas que foi antes destes livros todos, foi o meu primeiro livro publicado. Eu muitas vezes não falo, porque isso acaba por ser quase um à parte, mas lancei Faz parte de si, vale a pena. Lancei esse livro de poesia, assim, chamava-se Rostos e Riscos, e cada rosto de poema tinha um desenho. Pode ser adquirido ou está a esgotado? Tinta de China. Está esgotado? Ou... Não, está esgotado, um dia hei de publicar. Foi publicado pela Cálido e depois a Associação de Autores de Braga, que na altura havia ainda a Associação de Autores de Braga, depois queria republicar, mas nunca chegamos a republicar. Pronto, entretanto, continuei com o meu trabalho de economista, não é? Isto era quase o meu mundo à parte. E depois aos 30 anos dá o murro da mesa, não é? Sim, aconteceu da seguinte forma. Eu depois trabalhei na Associação Industrial do Minho, na Oficina de Inovação, trabalhei no Grupo Paulo Serra, na Cheyenne, trabalhei na Norgarante, na Sociedade Financeira, fui auditor do IAPMEI, de projetos comunitários. Um homem lançado, bem na vida. Sim, sim. Sempre com emprego garantido. Sim, eu estava sempre em muitos projetos. Portanto, não foi a parte financeira que o fez desistir de pelo contrário. Eu tive que abandonar essa parte. Não era feliz? Não. O que é que lhe faltava ali? Faltava-me paixão, faltava-me realização. Eu era uma pessoa muito desiludida e muito entristecida com o seu trabalho. E é essa mensagem que eu tento sempre passar aos mais novos, não é? De seguirem o seu futuro com o que querem ser. Porque nós não interessa se somos padeiros, engenheiros, desde que a gente faça a nossa missão bem feita, com paixão, nós podemos ser os melhores do mundo e dar cartas em todo lado. E hoje em dia vemos isso, vemos autores, ilustradores, escritores, cientistas, estilistas de portugueses a darem cartas em toda a parte do mundo. Lembra-se do primeiro dia que decidiu? Eu não quero isto. Primeiro não, lembro-me da fase. Estava a acabar um projeto de recursos humanos, acho que chamava Valor Humano, o projeto. Era um projeto a 2 anos, consultoria. Não é? Ironicamente, digo eu. Era, ironicamente. Engraçado. E estava a terminar esse projeto de Valor Humano, que era a 2 anos, não é? E eu disse, agora acaba este projeto. Entretanto, obviamente que eu nestes anos todos fui escrevendo, fui desenhando, fui criando. Tive sempre este meu lado. Mas lado muito só que invisível. Para mim, muito como invisível. Eu costumo dizer, guardava nas minhas gavetas e eram para mim. E a partir dos 30 anos abri as gavetas e passou a ser toda a gente que os lê. É a única diferença, porque nós temos grandes escritores que nunca havemos de conhecer, porque escrevem para dentro das suas gavetas e não querem. Eu ainda ontem ouvi, agora por causa da morte do Lobo Antunes, não é? Ouvi uma coisa fantástica dele. Ele diz, olha, eu agora só vou escrever mais 2 livros, depois não escrevo mais. Depois a partir daí faço como fazia antes de ser escritor, escrevo os meus romances e queimo-os a seguir. Sim, ele disse isso em 2011. E era um pouco isso. Eu escrevia para mim, ninguém tinha a ver com isso. Inventava os meus desenhos, os meus personagens. A única diferença entre muitas pessoas que fazem isso é que eu... Mas sentia ali sempre um conflito interior entre o que queria e o que fazia? O que eu tive... o que eu pensei é que eu tenho... Se eu quero
mudar de vida, não é? E na altura havia essa música dos Clã. Lembro de ir a ouvir no carro, Sim, muda de vida. E eu disse, é mesmo isto que eu tenho que fazer. E se eu queria mudar de vida, eu tenho que tornar a coisa também sustentável, não é? Tirar-me de um precipício e agora vou voar, não é? Não, tenho que arranjar uma forma de voar. E então eu comecei a pensar, eu conhecia o Jorge da Libral Braga, ao lado do Colégio Dom Diogo, que ainda hoje trabalha comigo, e o Jorge às vezes levava textos, desenhos, e às vezes estavam lá editores e comerciais da ASA, da Leia. Lembro de estar lá o Virgílio Alberto Ferreira, lembro de estar lá o, o João Manuel Ribeiro, pronto, muitas pessoas já escritores na altura, editores. E eles viram, ai pá, isto é bom, não sei o quê, e o Jorge, já livreiro, disse, Pedro, vamos fazer isto. Vamos pegar neste teu texto e publicar um livro, A Nascente Tinta. Estou-me a convidar agora muito para ir às escolas, montar a feira do livro, estar lá nas escolas com a feira, e estão-me sempre a pedir um autor. Tu vais comigo, levas um cavalete, contas a história, desenhas e eu monto a feirinha. Pronto, metemos numa carrinha os dois, fizemos 500 exemplares para começar. E chegámos, foi assim que começou. E eu disse, olha, agora estou a acabar este projeto de valor humano, acabando, inscrevo-me no centro de emprego, e o subsídio de desemprego é para eu pagar gasolinas, investir em mim, pagar a publicação a meias com ele. Pronto, e fizemos uma edição de autor a meias. O segundo ainda foi assim, O Reino do Silêncio. O meu terceiro já foi na Ópera Ómnia, que era uma editora do João... estou a lembrar agora do José Luís, que foi o 900, foi aí que se deu um bocado um salto. Porque foi o trampolim que deu para... Foi, quer dizer, eu já me divertia imenso e já sabia que era isto que eu queria, porque estávamos-me a perguntar do momento, foi esse. Quando o Jorge me lançou este convite e eu comecei a ir às escolas, foi esse o momento. Eu disse, não quero mais economia, não quero mais projetos. É isto que eu quero fazer, é isto que eu adoro. Houve ali um Pedro mais livre. Espetáculo. Quando eu comecei a comunicar com as crianças foi... Sem smoking, t-shirt. T-shirt. E as coisas que eles me ensinavam e a forma como interagíamos, parecia tudo fluía. Parecia que eu tinha encontrado a minha praia, percebes? Era ali que eu sempre devia ter estado. E ainda hoje, de todas as coisas que eu faço, Bragas em Riscos, não sei o quê, festivais, editora, a coisa que eu mais gosto é ir a uma escola e estar a contar histórias. Mas te perguntar de outra forma, o que é que foi decisivo? O que é que foi decisivo? Agora que olha para trás, o que é que foi decisivo para dizer, eu não quero esta vida, quero aquela vida? Foi a tristeza e a frustração. Era uma tristeza constante. A frustração. Eu cheguei a ter uma depressão e a ter uma agorafobia, não consegui sair de casa, porque eu tinha que enfrentar todos os dias um emprego que não gostava e porque me arrastava para o emprego. E por isso é que eu escolhi este livro, As Gravatas do Meu Pai. Podemos mostrar? Por isso é que eu escolhi esta ilustração, porque eu antes sentia-me com a gravata ao peito, cinzenta, sombria, arrastar-me como uma lagarta para o trabalho e de repente ganhei asas. Então a minha gravata transformou-se nas minhas histórias. É uma metáfora muito interessante. É a metamorfose. A borboleta é o símbolo da metamorfose. Eu transformei-me e deixei de estar... Ai, Kafka. Não, havia nos projetos que eram muito kafkianos. Os projetos eram burocracias. Eu tenho uma coisa engraçada, vou contar. Tinha um coordenador, bem, agora já não me lembro qual era o cargo, mas era meu superior, que era o Luís Castilho. Ele é que recebia os meus relatórios, porque eu ia às empresas, fazia a vistoria, e que tinha que escrever um relatório, a ver se eles tinham comprado mesmo as maquinarias, tinham implementados os sistemas de certificação, não é? Se gastaram bem o dinheiro que veio da União Europeia ou andaram para lá inventar. Houve alguns desvios. Pronto, houve alguns, só houve um caso, todas as auditorias que eu fiz, só houve um caso em que eles tiveram que devolver o dinheiro à União Europeia.
Mas eu escrevia sempre um relatório de execução, enviava para a União de Empresários, pronto. E ele, depois ele foi para a região centro, mudou, agora está ligado ao CCR da região centro, a última vez que falei com ele. E um dia encontrei-o em Braga, já eu estava no universo da escrita, e ele disse assim: olha Pedro, eu tenho que dizer uma coisa. Eu guardei alguns dos teus relatórios, porque pareciam romances, e eu fartei-me de rir com aquilo. Porque ele assim, os outros diziam: fui lá, vi o número de série, tá ok, não sei o quê, e tu punhas-te no que concerne este. E ele diz: eu tinha que guardar aquilo, porque mandavas-me cada relatório que aquilo pareciam livros, e eu achei muita piada. Ou seja, há coisas que já estão dentro de nós e nós só estamos a adiar e a contrariar. Ainda bem que deu esse murro na mesa, ainda bem que temos este Pedro voador, sim, com esta alma inquieta constante. Temos que gerir o tempo, já me estão a dar sinal para isso, e temos que ir até 2011, que é um ano marcante para si. Já tem esse background, ou seja, já tem este trabalho feito de alguma base para fundar uma editora. Sim. Esse ano foi muito importante, quando surge a Paleta de Letras. Esse foi um processo mais natural. Foi mais natural do que a minha passagem de economia para... Mas era necessário esse passo? Era porque vem no seguimento daquilo que eu estava a dizer, tornar sustentável o sonho. E então as coisas começaram a ganhar proporções grandes, não é? Porque a palavra foi passando de escola em escola. Quando é que sentiu que isto vai disparar? Alguma sessão que teve? Foi com 900. Com 900. Foi. Com 900 ainda era da Ópera Ómnia. Foram as comemorações de 900 anos de Dom Afonso Henriques. Foi lá o Dr. Cavaco Silva, com 900 crianças a formarem a bandeira de Portugal. Nós lá em cima a vermos. E lançamos o livro. O livro entra para o Plano Nacional de Leitura. Começa a cavalgar por Alentejo, Algarve, nunca tinha ido às escolas de todo o país. E o José Costa disse: Pedro, tu podes estar a dormir que cada hora de sono vendes 1,5 livro, 2 livros. E eu achei aquilo assim: uau, isto afinal é capaz de ser um caminho sustentável. E tanto é que esse livro já vai na 9ª edição. Já vendeu 18.000 exemplares. É um livro de história de Portugal, sobre a vida de Dom Afonso Henriques. E depois é uma história que nós estávamos há bocado antes de começar a gravar. Se há público exigente, é o público infantil. Sim. Nunca teve essa dificuldade, o Pedro? Não, eu essa parte não. Tenho mais dificuldade em lidar com os adultos. Os adultos às vezes são mais complicados. Não são tão genuínos. Não são tão genuínos. As crianças, sim. Não, porque hoje em dia, às vezes, há dias em que todos nós acordamos desiludidos com a espécie humana. E eu acho que não é só no meu caso, não é? Acho que muito... E as crianças não, as crianças parecem quase um respiro. Uau, afinal ainda há salvação. É quase o verde da caixa de Pandora. Não é? Saem aquelas coisas todas más, guerras, Irão, então, ditadores, mas depois no fim está lá o verde da esperança, que são as crianças. Como é que a gente encontra a verdade no meio disto tudo, no meio deste mundo louco que agora temos, não é? Este mundo está cada vez mais uma aventura, um romance e cada vez menos real. Isso é preocupante, porque antigamente nós sabíamos que era real e quando entrávamos num livro ou numa história nós sabíamos que ali estávamos seguros e agora as coisas fundiram-se. A inteligência artificial, estou aqui a queimar etapas, mas forçosamente tenho que lhe fazer esta questão. A inteligência artificial vem, digamos que, descredibilizar a verdade do livro? Não. Eu nessas coisas, desta vez posso estar errado, mas... Como é que olha para isso? Desta vez posso estar errado, mas eu sempre fui muito otimista com estas evoluções da sociedade em relação à criatividade. Já quando foi o livro digital, toda a gente jogava as mãos à cabeça e que o livro ia desaparecer e não sei o que. Eu disse sempre, não. São realidades que coexistem. O livro vai ter que se transformar e readaptar. E o que é que aconteceu? O livro passou a ganhar formatos, pop-ups,
cheiros, sabores, perfumes, segredos como este. Agrada-lhe essa metamorfose. Adoro, por isso é que o meu último livro é um objeto que brinca connosco, sem precisarmos de iPads, de inteligência artificial, de chat GPT. Vamos então falar do livro? O que não quer dizer que não brinque com eles com isso. Pois, exatamente. Eu agora peguei na história do meu avô, que estávamos a falar há bocado, fiz um 2.0, update, e então há uma parte em que o meu avô me ensina palavras antigas que já não se usam, como surumanha, e eu ensino palavras novas, WhatsApp, Wi-Fi, TikTok. E eles riem-se, eu disse, pois, mas o meu avô disse, TikTok, esqueceste Roblox. E eu disse, avô, daqui a bocado falas de Minecraft. E ele disse, Minecraft não, mas 6, 7. E então eu disse, eles ficam loucos, começam, e no fim vêm-me abraçar e dizem, como é que você sabe isso tudo? Eu disse, a minha filha tem Roblox e só. Exato. E então eu estou sempre muito perto deles. Eu gosto mesmo de conversar e de falar a mesma língua que eles falam. E o livro foi isso que aconteceu. E o que vai acontecer agora com a IA é a mesma coisa. Vai obrigar o ilustrador, o criador, a se adaptar e a se reinventar. Porque eu li agora um grande pensador, disse-me agora uma frase muito importante. A IA não cria, a IA imita. Pega no A, no B, no C e faz o D. Mas não sabe fazer o A, nem o B, nem o C. Porque isso só o criador é que sabe fazer. E é isso que é aí que nós temos que desenvolver. E, aliás, já há muitas editoras a renegarem a questão da IA e a porem lá, nós não apoiamos a IA, os nossos livros não... Compreende essa posição? Sim. Compreendo. A geração da minha filha é toda anti-IA. A minha filha também gosta muito de desenhar e passa horas a desenhar, claro, mais aquele estilo mangá e banda desenhada, porque tem 12 anos, não é? Mas ela farta-se de fazer slogans anti-IA, porque diz que vai estragar o futuro dela, não é? Estão receosos. Seja em que área for, nós estamos aqui a falar hoje do livro, mas podemos falar de qualquer outro tipo de matéria. Eu acho que tudo na vida é uma adaptação, desde o Darwin, nós vamos ter que nos adaptar à IA e quem quiser sobreviver vai ter que jogar com essa nova variável na mesa. A mim, pessoalmente, o que me assusta é a verdade, o que é verdade e o que não é verdade. Sim, mas isso é outra questão. Pois, isso é os perigos. Sim, a manipulação da imagem, a manipulação do texto. Era isso mesmo que eu me referia. Não é? Isso também me preocupa mais. A questão da nova geração, às vezes, não distinguir a opinião da informação e dos factos. A opinião dos factos, é isso. Às vezes já as pessoas baralham-se. Agora a IA não, a IA é uma ferramenta que nós podemos usar mal ou bem. Olha, é a mesma coisa com as redes sociais. Quando surgiram, está nas redes sociais, já não vai trabalhar, anda lá. Não, as redes sociais para mim foram a catapulta. Claro, se forem usadas. A minha agenda, agora não, porque felizmente já não preciso mexer, que a agenda enche todos os anos per si. Mas quando procurava, contactava escolas, bibliotecárias, usava muito Facebook, depois mais tarde depois o Instagram e tudo, mas as redes sociais a nível profissional para mim foram excelentes, foram uma ferramenta. Pedro, estamos mesmo já em contagem decrescente. Este livro é um livro diferente dos 38 é mesmo, o que é que traz de diferente? Este livro é diferente porque é o primeiro livro musicado que eu faço. Embora não seja eu a cantar, senão afugentava todo o público, mas são as Garibambi, que são duas jovens músicas, tem um projeto muito recente, isso também me atraiu para este projeto. A Joana e a Aurora, não é? É a Joana e a Aurora. Elas fazem concertos já fizeram Teatro Circo, Auditório Vita e agora estão a fazer um pouco de todo o país. Aliás, já fizemos os 3 na Biblioteca de Lagos, no Festival Palavras Mágicas. Em que é que consiste o espetáculo? O espetáculo é a dinâmica do livro. Eu vou fazer como faço às crianças, que são 14 canções para 14 animais que se transformam em objetos sem saberes quais. Se estás curioso e queres descobrir,
tens de esperar até a página abrir. Mas se todos cantarmos ao ritmo certo, cada animal virará objeto. Basta abrir e tirar as canções para cantar, e cada animal se irá transformar. Por exemplo, o senhor elefante bebe chá para ficar mais elegante, mas foi a correr de patins e a sonhar com amendoins. E de tanto chá que bebeu, virou bolo de chá. Muito bom. E depois podemos procurar o próximo animal, que entra aqui a voar e é um flamingo. E já dá ponto para o seguinte. Obriga a criança a procurar, a tentar adivinhar e depois a procurar. O senhor Flamingo, esse detesta chuva ao domingo, diz que fica encharcado e acaba constipado, por isso tivemos que lhe arranjar um guarda-chuva. Depois tem um peixinho, e é o peixe, e é sempre assim. Todos os animais se transformam. São 14 ilustrações que eu fiz todas a lápis, e depois fotografei e colori em digital. E então há uma mistura de desenho com cores. Teve de ser em digital pelo formato do livro, não é? É o seu trabalho mais bem conseguido, Pedro? Ou é injusto colocar as coisas desta forma? Não, é o mais divertido, não é? Porque um coelho a transformar-se numa mola de roupa não é esperado, não é? Eu, por exemplo, gosto muito deste, que é a tartaruga que vai para a recruta. E termina. Este livro brinca um bocado, como dizia a Rita Pimenta do Público. É um livro que brinca com aquela frase do Magritte. Isto não é pound pip. Isto é muito mais do que o objeto que está aqui. E então por isso é que eu deixei este para o fim, porque depende da perspectiva que eu ponho. Eu, se puser assim, os miúdos dizem é uma lâmpada, é uma lâmpada. E se puser assim, dizem que é uma chupeta. E então, às vezes tudo tem a ver com a perspectiva que nós damos à vida, não é? Que damos à vida e ao livro. E no fundo é isso, são 14 animais com 14 canções das Garibambi que se transformam em 14 outras coisas. E pode ser adquirido em qualquer livraria. Sim, está em qualquer livraria. É um livro que eu vou estar agora a divulgar e a trabalhar ao longo do ano letivo. E é um livro também que eu vou levar agora a Bolonha, em abril, para vender os direitos para outros países. Este livro foi impresso na Turquia e o senhor lá da gráfica da Turquia disse-me que já montes de outras editoras que viram o livro e que querem comprar para outras línguas. Não resisto a fazer-lhe essa questão, já que falou na Turquia, sei que fez um périplo pela América e para alguns países europeus, porque algumas das suas obras já têm tradução. Como é que surgiu essa possibilidade? Está surpreendido? Era isto que estava à espera? É o sonho concretizado? Eu acho, mais uma vez, acho que foi de forma natural. São 20 anos a visitar escolas de todo o país. Eu nunca meti uns pioneses no mapa, mas deve haver poucos concelhos no país que eu nunca visitei, não é? Eu já fiz milhares e milhares de sessões. E para além de que tenho uma imagem de marca muito importante, que é, eu faço sempre um desenho de um animal nos meus autógrafos. E às vezes passo noites a desenhar livros. Ainda ontem fiz 210 animais para um colégio que ia visitar. Alguns enviam-me listas a dizer que querem uma capivara, uma axolote, um tubarão. E eu passo noites, acho que nenhum autor se dedica dessa forma aos seus leitores, e isso deixa-lhes uma marca que fazem com que aos 20 e tal anos me enviem mensagens. E é por acaso, se há uma coisa que me espantou, se há algo que me espantou na sua biografia, no seu trajeto, é que não é fácil um autor ser patrono de... Bom, ser patrono de celeros e de lamaçães eu até entendo, porque a sua vida é muito embora. Agora, Tomar, o que é que isso representa para si, esse reconhecimento público? Sim, Tomar foi a primeira biblioteca Pedro Cerumanho. Que é que depois foi a de Lamaçães, a Biblioteca Pedro Cerumanho, e agora há uma nova Biblioteca Pedro Cerumanho na EB23 Celeiros. Tudo tem uma explicação e às vezes é isso, é o reconhecimento de um trabalho. No caso de Tomar, nesses 20 anos, convidaram-me para ir a... Eu lembro que a primeira vez que fui a Tomar até foi à EB Gualdim Pais, onde era a Biblioteca António Torrado, que infelizmente já partiu. E
E lá as pessoas ficaram fascinadas com a minha sessão e convidaram-me para ir à outra escola, que era a EBNU Novas Pereira, que é onde está a biblioteca Pedro Cerumeiro. E então eu voltei lá à biblioteca, à escola, fiz uma sessão e conheci o professor bibliotecário, que era o Hugo, era o professor Hugo. E o professor Hugo tornou-se um fã do meu trabalho, seguia, convidava-me, eu ia lá todos os anos, e às vezes até com extra esforço, dizia, desculpa lá, se em vez de uma sessão podias fazer duas, porque afinal os miúdos não couberam todos no auditório. E eu dizia sempre sim, sim, porque eu gosto mesmo do que faço e raramente me recuso a fazer esses esforços. E um dia ele surpreendeu-me com isso, disse, estive com a direção, tu sempre te entregaste a 100% a este agrupamento, nós vamos inaugurar a biblioteca, não temos um nome, e foi unânime, todos se lembraram que a pessoa que tem mais contribuído para a promoção da leitura nesta escola tem sido a tua disponibilidade, nunca disseste não, sempre. E o que é que se sente com essa notícia, quando o telefone toca e se diz isso? Fiquei feliz e realizado, não é? Acho que é isso que todos procuramos quando trabalhamos com afinco e com profissionalismo, e é o que eu tento fazer, não é? Porque eu tento distinguir as coisas. Primeiro, sou um felizardo, afortunado, porque faço o que gosto. Nem toda a gente tem essa felicidade. E depois tento ser super profissional em tudo o que faço, não é? Eu não facilito. Eu era muito mais... era muito menos profissional quando era economista, porque desleixava-me, às vezes não gostava. É normal, não é? Se não gostava do que fazia, se calhar em vez de entrar às 2, entrava às 3, ou desligava-me nos fins de semana, claro que não trabalhava. E agora não, agora eu vivo o que faço, não é? Quem é que está à noite até às 2 da manhã a fazer desenhos de animais em livros? Só quem tem paixão. Não é? Eu li num livro interessante, de um grande psicólogo, que é assim, em que diz isto, resume tudo, que é os únicos que podem ter como é que é aquele termo que se usa agora? Um burnout. As únicas pessoas que podem ter um burnout são as que são apaixonadas pelo trabalho. Concordo consigo. As outras não podem porque desligam. Não é? Estão ali já contrariadas, assim que podem fugir. Não é? Os únicos que podem são aqueles que depois chegam a uma altura, e eu às vezes faço esse exercício. Não sacrificar tanta família e pôr um travão e abrandar. E mesmo na minha equipa, a minha equipa da editora me diz, calma, estás a ir demasiado. Já há mais travão. É, porque depois ninguém aguenta, não é? Ninguém aguenta fazer 3 sessões em 3 escolas com 600 crianças num dia e ao fim do dia ir fazer um programa de uma feira de livro de Coimbra. Não é? E depois, claro, eu adoro mesmo, só que depois quando caio em mim estou super desgastado. Pedro, estamos mesmo a terminar. Eu tenho apenas mais 2 ou 3 questões que queria que respondesse topicamente, o mais breve possível. Lida sobretudo com um público muito jovem. Há 20 anos que faz este trabalho. Muito sinceramente, os jovens hoje leem mais, leem menos, leem melhor, leem pior. Qual é a sua análise? Eu acho que temos gaps geracionais, depende das idades que estivermos a falar. Eu acho que os jovens do primeiro ciclo, segundo ciclo, são afortunados porque têm toda uma infraestrutura que foi construída pelas redes bibliotecas, Plano Nacional de Leitura, todos autores, contadores de histórias, festivais, galerias. Bem, no meu tempo eu tinha que ir à carrinha da Gulbenkian requisitar um livro. E onde é que eu vi uma exposição? Onde é que eu que adorava, não é? Levava a minha exposição era ir estar com o Sebastião Peixoto a trocar livros de pintores, não é? Porque não havia... A parte cultural era muito diminuta, é quase inexistente. Hoje em dia nós abrimos uma agenda cultural de um país, de uma cidade, e há múltiplas coisas que eles podem visitar. Quanto à leitura, sim, hoje em dia os alunos têm todas umas ferramentas possíveis, leem bem, leem muito. Depois chega uma altura em que se afastam da leitura.
que é a partir dos 8º, 9º, começam a despegar do livro e da leitura. Eu também tenho uma teoria sobre isso, que é, nós começamos a descobrir outros prazeres da vida, não é? Começamos a ter mais liberdade, ou seja, somos nós que decidimos, já não são os nossos pais por nós, e então, se sou eu que decido, eu vou fazer o que eu gosto. Depois, claro, descobre-se o amor, as paixões, as namoradas e tudo, e o livro obriga à reclusão. Ler é um ato solitário. E nós estamos numa idade em que queremos tudo menos solidão. Nós queremos ter um grupo, queremos ter uma namorada, queremos sair, queremos viajar, descobrir o mundo. Ainda para mais agora que os aviões são autocarros, apanhar um autocarro, ir para a Tailândia, para a Bélgica. E então o livro começa a ficar esquecido num canto. A não ser nos casos em que é o grupo todo que adota o livro. E por isso vemos depois os fenómenos sociais do Harry Potter, da Stephen Meyer, do Crepúsculo, depois de outros. Porquê? Mas isso já é uma atitude de rebanho, se me permite o termo, porque... não é questão de rebanho, é questão de... Sim, é questão de integração. É quase como nas universidades, não é? Quem não fizer a praxe... Mas tem que haver um pretexto, não é uma coisa intuitiva, não é? Eu nunca gostei de praxe, mas percebo que a praxe é quase uma forma para nos integrarmos naquele grupo, não é? E então, se não lermos esse livro, dessa coleção, acabamos por não fazer parte desse gangue, desse bando. Não sei, é discutível. Eu estou só a dizer a minha reflexão. E é isso que não estou a dizer que concordo com isso ou não. Mas eu vejo assim, vejo até aos 7º, 8º anos, temos excelentes leitores, pequenos. Eu trabalho agora sobretudo com o primeiro ciclo. Embora os meus primeiros livros foram para o segundo ciclo, Nascentim, Da Reino de Silêncio, 900, é tudo livros para 5º, 6º anos. Agora tenho trabalhado, então com este é para os mais pequeninos, que era também uma franja que me faltava, não tinha nenhum livro para o pré-escolar. Tenho o Porque é que os Animais Não Conduzem, que também é dado nos JIs, mas este é mesmo um livro para os pequeninos, cantarem e explorarem. Mas depois, é muito difícil encontrarmos escritores juvenis em Portugal. Porquê? Porque não há público. Oferta-procura, não é? Voltamos à economia. Se não há procura, não há escritores, não é? Os escritores não vão viver do vento e do ar. E então, é sempre muito difícil. Eu tenho, volta e meia, estou-me a ligar de bibliotecas e de escolas, dizendo, mas tu conheces alguém para secundário que possa fazer uma tertúlia, uma hora do conto? É muito difícil, não é? Tirando alguns nomes consagrados, tipo o Afonso Cruz faz isso muito bem, porque para além de escrever toca bateria e faz cerveja e não sei o quê, e é giro. Mas tirando esses casos, temos poucos escritores de juvenil adulto, porque não há público. Depois retomam na fase pós-universidade, adulto, porque já têm as raízes. Por isso é que é importante continuar a fazer raízes e a semear para mais tarde colher esses frutos. Pegando nisso, a sua sementeira, a sua raiz, foi o Príncipezinho? Tenho muitos. Eu felizmente, a minha mãe incutiu-me muitos hábitos de leitura. Minha mãe lia muito e punha-me a ler e comprava-me livros. Mas esse foi um livro muito marcante para si. O Príncipezinho foi. O Príncipezinho é um livro marcante para muita gente. Embora tenha outros livros, tenho Uma Pé de Laranja Lima, O João Sem Medo. São livros que marcaram a minha infância. Eu lembro que a primeira coleção que tive, ainda tenho-a lá em Tavir, acho eu, lá na casa em Tavir, que eram as historinhas do avôzinho. Era assim uma coleção de historinhas. E eu lia, bebia aquilo tudo, porque era ilustrada também. Eram quase aquelas fábulas míticas, mas eu adorava porque tinha a ilustração e eu também desenhava. Depois tinha aquelas morais das fábulas. E essa coleção mexeu muito comigo. Outra imagem que me vem agora à cabeça era eu ia à tarde para a casa de um amigo meu, do Carlos Amarante. Íamos um grupo de 3, 4, íamos lá porque a mãe era professora e ficávamos lá a fazer exercícios de matemática
os 4, e ela orientava-nos e nós... Mas depois, sempre que conseguia, fugia, e ela tinha uma coleção no armário, que era todos os pintores, desde Gauguin, Lautrec, Renoir, Monet, Degas, assim. E eu então, sempre que ia à explicação, eu pedia para trazer um livro. E ela disse, tu já me leste os livros todos? Porque ela tinha, eram 15 livros, é uma coleção assim com uma capa branca, que só tem o nome adourado do pintor. Então tinha desde Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, até Paul Klee, Picasso, Dalí, etc. E então eu sempre que ia lá, às vezes ia só fazer um exercício ou dois para levar o livro. Os olhos estavam lá. Era muito engraçado. São memórias que nos aparecem às vezes, recordações, e que, mais uma vez, como o Lobo Antunes disse, nós não somos feitos de imaginação, mas de recordações. E as recordações também são importantes para nós criarmos as nossas histórias, o nosso futuro. Eu, felizmente, pronto, tenho sorte que tive uma infância e uma educação com muitas raízes, com muito suporte, com muito carinho, e hoje sinto-me capaz de poder criar esse meu caminho. Se calhar terminava aqui gostava de partilhar uma frase que tem andado aqui na minha cabeça nos últimos meses. Eu estou a preparar um novo projeto que se chama A Volta ao Mundo em 80 Provérbios Ilustrados. E então estou a fazer 80 desenhos. Ainda só fiz 30, ainda me faltam uns quantos. Mas é um projeto de 80 ilustrações, um provérbio de cada país. Então são 4 livros, 20 provérbios da Europa, África, Ásia, América. E eu estou a fazer a ilustração. O livro abre, tem a ilustração e depois o provérbio em português, em inglês e na língua materna. Tem a ver com as minhas viagens internacionais, das coisas que eu fui aprendendo nos países por onde andei. E na China há um provérbio muito interessante e que tem a ver também com as minhas visitas às escolas. Eu, quando vou às escolas, vou deixar uma semente, vou inspirar, vou motivar para a leitura. Não faço mais do que os professores e do que os amigos e a família. No fundo, o que eu vou fazer é abrir uma porta. Mas depois o caminho tem que ser a criança, o aluno a fazer. Todos nós. Nós encontramos na nossa vida pessoas que nos abrem portas, que nos orientam, que nos apontam, indicam. Mas o caminho temos de ser sempre nós a fazer. Como este caminho que eu estou a fazer e que resolvi fazer há 20 anos, somos nós sempre a fazer. E na China diz assim, o professor abre a porta, mas o aluno entra sozinho. E então é isso que eu vejo, é assim que eu vejo a vida. Tenho tido a sorte de encontrar muitas pessoas que me foram abrindo portas, mas o caminho tem que ser eu continuar a fazer. E a sua semente maior chama-se Mia Flor? A minha semente maior é a Mia Flor, sim. E a Mia é também uma pessoa muito sensível, também é uma alma inquieta e que tem um talento fantástico, eu revejo muito nela. Não que alguma vez tenha encorajado a seguir esse caminho, aliás, nunca hei de cometer esse erro de a influenciar. Eu quero que ela seja feliz, seja qual for a profissão que venha a ter, mas a verdade é que ela acorda e dorme e adormece a desenhar e pronto, e vive o desenho tal como eu vivia na idade dela. Pedro, foi um gosto. Obrigado. Mia Flor, que é a filha do Pedro Saramelho, que foi o convidado deste mês do podcast, essa alma inquieta, rebelde no bom sentido e que pulveriza há 20 anos, pelo menos, a semente do bem ler, do bem escrever, do bem ouvir, do bem sonhar, do bem crescer, do que nós lhe possamos chamar quando tudo tem a ver com o livro e com a leitura. Para nós foi uma honra. Estamos a falar aqui das instalações da EPB. Este podcast chama-se Agora Sim. Vamos fechar a cortina agora. Para o próximo mês cá estaremos com outro convidado, com outras histórias, sempre com o mesmo objetivo, trazer pessoas interessantes, onde nós, cada um de nós daqui e vocês desse lado aí, possamos aprender um pouco mais.